pessoal do Conexão Educação Física, meu nome é Alex. Já de início aqui gostaria de agradecer o convite aí de todos e todas de um grupo tão forte, tão competente como esse do Conexão Educação Física, fazer um trabalho tão interessante. E o convite foi para falar um pouco sobre uma experiência minha com o ensino de lutas e artes marciais na educação física escolar. Então vou me apresentar e aí a gente vai conversando um pouco sobre essa experiência. Eu disse, meu nome é Alex Souza Pereira, me formei na graduação em Educação Física, licenciatura na Universidade Federal de Lavras, fiz meu mestrado em Educação também na Federal de Lavras e agora estou fazendo meu doutorado em Educação Física na Unicamp. Venho trabalhando com lutas desde a graduação, praticava artes marciais na educação quando eu fazia ensino médio, né? E gosto muito dessa área, gosto muito de investir o tempo nessa área. Contextualizando o projeto, eu trabalhava numa escola pública chamada Escola Estadual Dr. João Batista Hermeto. Era uma escola de periferia da cidade de Lavras, Minas Gerais. E eu trabalhava no ensino médio integral integrado, então é que os alunos vão e ficam quase todo o dia, né? Chegam às 7, 8 horas da manhã e ficam até próximo ao fim da tarde. Trabalhei com 3 turmas, uma do primeiro ano, uma do segundo e uma do terceiro ano. Então tive a experiência de trabalhar com os 3 momentos do ensino médio. E a disciplina que vale destacar era uma disciplina específica do integral integrado, que era uma disciplina de lutas. Então eu, como professor de educação física, ia trabalhar durante um ano com lutas. Então deu para construir uma experiência bem interessante com essa manifestação da cultura corporal. E eu tinha 2 aulas semanais para trabalhar com cada uma das turmas. Acho que é interessante a gente contextualizar aqui o que eu compreendo por educação física para compreender como foi a minha prática pedagógica, certo? Então eu compreendo a educação física como uma prática pedagógica e científica que vai tematizar intencionalmente a cultura corporal de movimento. E essa cultura corporal de movimento se manifesta no jogo, na dança, no esporte, na luta, nas ginásticas e diversas outras manifestações corporais. Então, essa compreensão da educação física para a gente seguir pensando juntos aí. Bom, aí entrando no projeto. No início do projeto das aulas, eu comecei perguntando, questionando os alunos sobre o que eles compreendiam sobre lutas e artes marciais. Eu gostei de utilizar uma forma de, eu ia fazendo a chamada, um aluno falava uma, no máximo 2 palavras que levavam eles a compreender o que é luta, o que é arte marcial. E aí, veio palavras como dor, sangue, sofrimento e também algumas outras palavras que depois a gente veio procurando, veio honra, veio o nome de artes marciais como karatê, que eram de alguns alunos que já praticavam essas artes marciais. Após esse início, a gente construiu uma conversa um pouco mais aprofundada, problematizando, essas palavras colocadas, por que foram colocadas desse jeito, e para eles compreenderem um pouco a diferenciação de luta e briga. A diferença de luta e arte marcial para uma briga, que a gente vai contextualizar a separação da violência, a compreensão das lutas e artes marciais com uma outra perspectiva. Em algumas turmas eu consegui fazer isso na conversa, eles vieram trazendo muitos elementos, em outras foi interessante trazer vídeos. Então eu trazia, um exemplo, um vídeo de uma briga no carnaval, então era de um lutador, uma pessoa brigando contra outras 3, utilizando implementos, um capo de vidro, uma faca, alguma coisa assim, e depois mostrava um vídeo de uma luta de karatê ou de uma competição de judô, e aí vou pedindo para eles caracterizarem as diferenças. Então eles vinham trazendo, nesse aqui tem um lugar certo para treinar, tem proteção, tem o tatame, luta sempre 1 contra 1. Nesse aqui tinha mais de um lutando contra eles, tinha um lugar que não era apropriado, não tinha o respeito pelo oponente, e aí ia fazendo essas caracterizações de cada vídeo, essas características, de cá tem essas outras características,
e aí a gente foi construindo a diferença do que era a luta, a arte marcial e do que era a briga. E aí essa foi o comecinho do projeto, a primeira aula, dependendo da turma, a primeira e a segunda aula. E aí eu solicito para ajudar nessa conscientização que eles em casa pesquisassem sobre algumas construções históricas das lutas e artes marciais. E aí não era uma assim com muita profundidade, né? Eles trouxeram uma pesquisa muito grandiosa, mas sim para eles compreenderem um pouco a historicidade dessas práticas. E aí na aula seguinte eles falam um pouco sobre a arte marcial, falam um pouco sobre essa historicidade, sobre as técnicas, para eles compreenderem essas manifestações de forma um pouco mais ampla, para além só das técnicas e dos golpes. Bom, como ensinar lutas e artes marciais na educação física escolar? Esse foi o meu primeiro questionamento quando eu comecei a trabalhar no projeto, né? Devo trabalhar com uma modalidade específica, uma especialização em uma ou outra arte marcial, ou pensar em conteúdos básicos diversificados, ou seja, trabalhar com jogos, não especializar em uma modalidade. Bom, essa é uma questão que eu fui pesquisar, fui conversar com os colegas e cheguei a uma reflexão interessante. Ao mesmo tempo que é interessante que os nossos alunos tenham conteúdo básico diversificado, né, e aí eu vou pensar lá próximos à pedagogia do esporte, em que eles trazem, né, a ideia de esporte de invasão, esporte de rede, parede, rebote, etc. Tem uma autora que vai falar sobre os princípios condicionais das lutas, que eu vou me falar mais à frente aí, que é a Mariana Gomes. É interessante que os alunos compreendam as lutas e artes marciais de forma ampla. Então, não especializar logo de cara em uma ou outra arte marcial, que também não é o objetivo da escola, fazer essa especialização. Entretanto, é importante a gente pensar o lado de cá também, que é o lado das artes marciais específicas. Porque por mais que a gente diversifique, diversifique o aprendizado de uma tática, de uma técnica, né? Então o que eles vão falar é que um soco do karatê, o soco do boxe, o soco do kung fu, o soco do taekwondo, eles têm um princípio muito parecido. Ou seja, é esticar o braço e acertar o oponente, fazer uma leitura tática de movimentação, de esquiva, para conseguir acertar meu oponente. Basicamente, a ideia do soco é esse. Mas se a gente for pensar com profundidade, cada soco de cada arte marcial tem uma historicidade diferente, tem uma compreensão social diferente. E isso é importante que os nossos alunos compreendam também, não apenas esticar o braço para acertar o oponente. Então, eu acredito que seja um equilíbrio entre esses dois lados, não a separação deles. Aprender de forma diversificada, mas não deixar de lado essa compreensão, essa contextualização dessas artes marciais. Pensando desse jeito, a gente vai começar o projeto a partir dos princípios condicionais das lutas, que a professora Mariana Gomes traz na dissertação de mestrado dela. Então, eu vou começar o projeto construindo jogos em que 5 princípios estão inseridos nos jogos. Quais são esses 5 princípios? O primeiro deles é o contato proposital, ou seja, para acontecer uma luta, tem que ter um contato entre os oponentes, que pode ser o contato físico direto ou o contato através de um implemento, uma espada, um bastão. Sem esse contato proposital não acontece a luta. O seu oponente é o seu próprio alvo. Ao mesmo tempo que eu estou atacando meu alvo, esse alvo pode me atacar também. E isso possibilita a fusão de ataque e defesa, que é outro princípio. Ou seja, a fusão de ataque e defesa quer dizer que ao mesmo tempo que eu esteja atacando, eu posso estar sendo atacado e tendo que defender. Diferente de outras práticas que mesmo que uma equipe esteja fazendo um contra-ataque muito rápido, uma equipe está sempre atacando e a outra sempre defendendo. Nas artes marciais isso é uma fusão, se mistura. O ataque e a defesa pode acontecer ao mesmo tempo. E como tem essa possibilidade de ataque, de fusão e defesa, a luta fica muito imprevisível, que é outro princípio, a imprevisibilidade. Então mesmo que eu consiga fazer uma leitura boa do meu oponente, ainda será imprevisível. E o último princípio da professora Gomes, que tem que ter regras.
Não, se não tiver regras é outra coisa, não é a luta arte marcial que a gente compreende, vai ser do lado mais das brigas. E aí, dentro dos nossos estudos, nossas construções, a gente vem pensando que mais um princípio, talvez um princípio norteador é importante para a gente colocar também para ensinar na escola, que seria um princípio de inspiração filosófica. Muitas artes marciais, né, orientais, ocidentais, têm princípios filosóficos, códigos de conduta. Então é interessante que esse princípio norteador de filosofia esteja dentro também dessas aulas. E aí tem até um exemplo legal que aconteceu com um dos meus alunos, que a gente estava pensando sobre um jogo, né, que como eles iam construir um jogo no momento pós, já que já estava trabalhando, e aí a gente desenvolvendo as regras, desenvolvendo um código de conduta, ele vira pra gente e fala assim, a gente já tinha trabalhado com jogos de chão, de em pé, de implementos. Ele vira pra mim e fala assim, professor, não pode ter violência nas lutas, né? Nas nossas lutas aqui. Eu falei, sim, não pode. E aí ele diz, então, se a luta começou em pé e ir para o chão, a luta tem que parar. Aí eu fiquei assim, né? Por quê? A gente já tinha feito luta no chão, estava tudo correndo bem. E aí ele fala, porque quando a gente vai no chão aqui na grama, que é onde a gente treina, a gente não tem tatame, eu sujo minha roupa. E se eu sujar minha roupa e chegar em casa, a minha mãe me bate, então tem violência. E aí, naquele momento, né, nós não tínhamos uma lona, não tínhamos tatame, nem nada, então a gente treinava na grama. Então esse era um princípio, né, filosófico que não tinha exatamente a ver com uma regra que não podia cair no chão, mas sim um código de conduta para que todos pudessem ser contemplados e ninguém sofresse nenhum tipo de problema. Então é uma construção feita com os alunos mesmo, com aquela turma. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Mais uma coisa, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!